Olá para você que nos assiste, o Traduzindo está no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse programa do Sistema Norte de Comunicação que leva para você o melhor das informações relacionadas ao mundo profissional, relacionadas a histórias de vida que são realmente inspiradoras. E como você sabe, Traduzindo está no ar toda terça-feira às 19h30 aqui na TV O Norte. Hoje eu tenho a honra de começar esse programa fazendo a apresentação de uma convidada muito especial, uma convidada que, para mim, é uma inspiração, justamente porque vem contribuindo com o social há muito tempo. Ela tem uma bagagem, uma experiência muito interessante e ela é assistente social. E hoje nós temos aqui nos estúdios da TV O Norte a assistente social Valesca Ramalho. Valesca, é uma grande satisfação poder recebê-la aqui e eu estou muito feliz em a gente poder traduzir um pouco mais do mundo do serviço social, do mundo, né, da sua atuação no Ministério Público da Paraíba. Pois é, minha gente, ela é assistente social do MP aqui no nosso estado da Paraíba. E é isso, seja muito bem-vinda. Que maravilha, muito obrigada. Falar da importância do seu programa, né, de estar valorizando e olhando para as profissões que muito contribuem no nosso país e no nosso estado, né? E na nossa terra, João Pessoa. Exatamente, né? A gente aqui está fazendo, né, o nosso programa para todo o Nordeste, né? Na verdade para todo o Brasil, né? Quem nos assiste, né, na internet, no streaming da TV O Norte. E assim, é sempre uma honra, uma missão muito grande falar dessas profissões que contribuem tanto para o desenvolvimento da nossa sociedade. E o serviço social é realmente um desses grandes campos que vem fazendo a transformação, né, em várias searas, né, da nossa sociedade, né, da escola, né, aos hospitais, né, enfim, no Ministério Público. E aí eu queria que você começasse contando um pouco assim, quem é a Valesca Ramalho e como é que ela se tornou assistente social. Olha só, a Valesca Ramalho, ela começa a militar na época no movimento jovem da Igreja Católica, onde lá, né, eu conheci a militância do movimento estudantil. E aí, com esse envolvimento do movimento jovem, das formações, dos trabalhos pastorais, se aproximou na época um casal que trabalhava com famílias na igreja e me despertou para que eu observasse o curso de serviço social, contrariando muito a família que queria que eu seguisse a carreira no direito, mas aí fui conhecer a profissão e começar a pensar em fazer serviço social, que terminou calhando de fazer o vestibular na época, entrar no curso de serviço social, e ao entrar no curso de serviço social com os projetos sociais vinculados ao UFPB, Então o seu curso foi na UFPB? Sou fruto da Universidade Federal da Paraíba, o programa, né, de serviço social, que hoje também tem a pós-graduação em serviço social, nós temos mestrado e doutorado, e lá me inseri em vários projetos de extensão da universidade até chegar à Prefeitura Municipal de João Pessoa, ainda em 1999. Que bacana! Lá comecei a atuar com programas em comunidades de famílias vulneráveis, né, carentes, numa condição de pobreza. Isso era em alguma secretaria específica? Na época, a gente ainda tinha a secretaria que hoje é SEDUC, né? Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania. Na época era CETRAPS. Uhum. Ainda trabalhava trabalho, renda e assistência social. E aí, me envolvendo, concluí o curso. E ao concluir o curso, a partir de uma reunião pastoral, na época, quem assumia a secretaria da CETRAPS foi Elília Farias e me convidou para coordenar um programa que trabalhava com 350 famílias em situação de pobreza. Que programa era esse, Valesca? O NAF, que era o Núcleo de Apoio à Família. Que bacana. Logo eu me senti desafiada, recém-formada,
assistente social e coordenar um programa. E aí, naquele momento, aquele programa que funcionava na Gauchinha, no bairro da Gauchinha, aqui em João Pessoa, me inseri, fui me envolvendo e fui despertando ainda mais, né, para o trabalho em comunidades. E eu acho que isso assim é bem bacana de a gente já começar a explicar. O trabalho do assistente social está diretamente ligado com o trabalho com comunidades. Com comunidades. A profissão de serviço social, né, ela nasce, engraçado, ela nasce de um movimento da Igreja Católica, né, na época, ainda 1930, 1940, e a profissão ela é chamada a atuar no que a gente chama da questão social, que são as expressões das desigualdades sociais. Então, as várias expressões, como por exemplo, o enfrentamento à violência contra criança e adolescente, é uma expressão da questão social. Né? O não acesso à saúde, à educação, à habitação, à segurança pública. Os adolescentes hoje, em que cumprem medida socioeducativa, autores de ato infracional. Então, são espaços em todas as políticas públicas que a profissão se insere para atuar nessa mediação do direito, né? Atuar com a população na mediação do direito, no acesso a esses direitos e de forma significativa aos bens públicos. Que interessante. Então, e foi isso que você vinha fazendo no projeto que você começou a coordenar. Você que eu comecei a fazia coordenar. essa intermediação da comunidade com os direitos aos quais elas tinham, né, na época, acesso. A gente estava num período de mudança do programa Bolsa Família. Então, era a busca ativa dessas famílias para ver realmente quem tinha perfil, quem tinha necessidade de receber uma transferência de renda, quem estava em segurança de renda. E aí a gente foi se inserindo na comunidade. O programa ele foi aperfeiçoado pelo governo federal, que hoje é o PAIF, que está vinculado ao CRAS. E a gente fez essa mudança na época para um bairro. Depois, posteriormente, a secretaria foi contemplada com mais 4 CRAs e hoje a gente tem 11. Mas foi, assim, um momento significativo para a profissão, porque hoje a política da assistência, ela traz como profissão de referência o serviço social, o assistente social, que compõe como técnico de referência, né, na atuação com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, a nossa profissão, ela vem nessa luta, na luta pela defesa de direitos. Portanto, a gente passa por um momento muito importante na profissão, que é a afirmação de um projeto ético-político coletivo de sociedade. E nesse projeto ético-político, nós temos a defesa intransigente dos direitos humanos. E aí, olhar para os direitos humanos e olhar para a minha prática, né? Foi aí que eu me encontrei. É tanto que as pessoas me perguntam, Valesca, se você tivesse a oportunidade de escolher outra profissão, você escolheria qual? Eu digo, eu não sei, eu acho que eu escolheria novamente ser assistente social. Não é porque eu me identifico com essa relação de escutar crianças, de escutar mulheres, de escutar homens, de escutar o cidadão e a cidadã naquilo que está lhe fragilizando e naquilo que você pode mediar o direito. E é um processo que não é exclusivamente de escuta. Também, depois, o assistente social ele tem uma prática, né? Ele tem uma atuação, como você falou, de firmar esses direitos aos quais todo esse público, né, tem direito, né? Mas depois que você faz essa escuta, né, depois que o assistente social faz essa escuta, qual é o passo natural assim de se dar, né? De se dar. Aí é onde se dá a mediação dos direitos, né? A interlocução com outras políticas públicas. A gente fala muito hoje, na atualidade, do trabalho em rede. Então, o assistente social é chamado a conhecer um pouco de cada política. Conhecer a política de educação, conhecer a política de saúde, a política de segurança, a política de proteção à criança e ao adolescente, a política da assistência. Então, o profissional, após uma escuta, ele vai ter o olhar da totalidade daquela situação apresentada e dizer aqui eu posso intervir na política de educação, na política de saúde, na política de habitação, na política de assistência,
né, e nessa articulação com todos os serviços. Onde houver políticas Onde públicas, o assistente social públicas está inserido. ele está né? inserido. Ali é a vida dele, ali é o habitat dele, né, de fazer essa interlocução e mediar direitos. E quando a gente media direitos, e aí eu vou olhar um pouco, né, para a defesa, porque a minha inserção na universidade se deu a partir do trabalho com crianças e adolescentes. Então, com esse trabalho, eu fui me destacando no âmbito da política da criança e adolescente e principalmente no enfrentamento às violências e violações, né? Infelizmente, a gente tem um país que passa muito nessa perspectiva de termos ainda crianças e adolescentes sendo vítimas de violência. São muitos os casos, inclusive. Muitos os casos. Né? E aí isso me trouxe, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa humana, sabe? É por isso que eu digo, eu sou uma militante, tanto no âmbito profissional como no âmbito humano, de defender crianças e adolescentes, seja em qualquer lugar que você esteja, né? Ter esse olhar para crianças e adolescentes. E aí, nesse processo, o serviço social ele vem contribuir com isso, sabe? Com a instrumentalidade dele, com o relatório que ele faz, com o parecer que ele elabora para um juiz, para um promotor, para uma política pública, a concessão de benefícios como um auxílio aluguel, como uma cesta básica, né? Olhando esses benefícios não como um favor, mas como um direito. É a partir humano. desse olhar apurado do assistente social Isso. que muitas vezes haverá desdobramentos em relação a esses direitos que essas políticas públicas garantem, né? Perfeita a sua análise. Na maioria dos casos, por isso que o olhar é o olhar de totalidade, de olhar aquele indivíduo não como um indivíduo só da política da educação, mas para ele estar, para que ele tenha acesso e permanência na educação, ele precisa de outros direitos, né, e de outras políticas públicas. Isso é o que eu digo, é o legado da profissão, né, de saber que a profissão, ele não olha parte daquele indivíduo, daquele ser humano. Ele olha aquele ser humano e aquela família na sua totalidade. Como um todo. Que interessante, Valesca. E me diga uma coisa, você estava lá na prefeitura de João Pessoa, passou um tempo, imagino eu, e depois, qual foi o próximo passo que você deu dentro do mundo do serviço social? Olha só, a prefeitura foi assim, o meu ponto de partida para me forjar a profissional que eu sou hoje. Na prefeitura eu passei 15 anos enquanto profissional. E aí, na época, abri um concurso para trabalhar com adolescentes privados de liberdade na Fundac. Eu fiz o concurso público, mas também, na época da prefeitura, eu me reinseri na universidade, no mestrado em serviço social. Hoje você está fazendo doutorado, não é verdade? Hoje estou no doutorado. Que bacana. E aí, essa volta para a universidade, no meu mestrado, me despertou ainda mais a atuar com crianças e adolescentes de forma mais incisiva no campo das violações de direitos. E aí eu saio, depois de 16 anos da prefeitura, para estudar um período fora, retornar para o Brasil e assumir o concurso público na Fundação, né, onde eu passei um tempo enquanto diretora técnica até chegar a ser presidente da Fundac. E na Fundac eu passei trabalhando com adolescentes privados de liberdade 1 ano e 6 meses. Foi quando eu tive um probleminha de saúde, tive que me ausentar e veio o convite do Dr. Arley Borges Escorel para fazer parte da equipe da promotoria do Ministério Público da Infância e Juventude aqui de João Pessoa. Enquanto assistente social. Enquanto assistente social, trabalhando com violações de direitos. Nossa. E aí eu não podia negar. Eu disse, eu estou agora no espaço, né, que eu sempre defendi, que vai tornar ainda mais a minha atuação enquanto profissional, enquanto ser humano, na direção que eu gosto e continuo amando, que é atuar com crianças e adolescentes vítimas de violência. Para que a gente possa um dia, né, chegar ao Brasil, a gente ter erradicado qualquer violência contra crianças e adolescentes. Então, foi uma trajetória muito interessante, né, de passar por alguns espaços,
na prefeitura, eu atuei na proteção básica, no controle social, e isso me forjou até chegar hoje a ocupar, né, Que bacana. a condição de assistente E faz social. quanto tempo que você vem nessa atuação no Ministério Público? No Ministério Público eu vou fazer 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. É muita experiência, com toda certeza. E que introdução! Adorei poder conhecer um pouco mais dessa sua trajetória, compreender também um pouco mais sobre o que é o serviço social. E eu quero aprofundar mais essa conversa e, enfim, traduzir para o nosso público o mundo do serviço social. E é isso, pessoal. Esse é o primeiro bloco do Traduzindo. Daqui a pouco a gente volta com Valesca Ramalho falando sobre o mundo do serviço social. Fique ligado. Até já! Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Estamos de volta ao Traduzindo. No seu segundo bloco, tem hoje aqui a Valesca Ramalho, ela que é assistente social, que faz o doutorado dela também no mundo do serviço social, assistente social do Ministério Público da Paraíba, e
que vem dando um show aqui de informações, nos ajudando a compreender muito mais sobre essa área tão importante dentro da nossa sociedade. Valesca, você explicou para a gente aqui como é que você se tornou assistente social e foi realmente assim se edificando dentro da profissão. Hoje você atua no Ministério Público da Paraíba. Eu gostaria muito que você explicasse um pouco para as pessoas de casa o que é o Ministério Público e por que o serviço social através dos assistentes sociais é tão importante dentro do MP. Nossa, olha só. A Promotoria da Infância e Juventude, né, nosso Ministério Público, tem um papel importantíssimo na sociedade, principalmente no controle e no acompanhamento das políticas públicas. Foi violação de direitos, foi ausência de direito, o Ministério Público está ali para atuar. E a minha chegada no Ministério Público e compor o que a gente chama a equipe do psicossocial, ela é composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, faz uma diferença muito grande. Então, nós estamos ali para dar todo o subsídio aos promotores. Nos casos de denúncia, de violação de direitos, na própria condição de violência contra crianças e adolescentes, de medidas protetivas. Então, o MP ele trabalha muito em conjunto com o Conselho Tutelar. Então, os casos que chegam no Conselho Tutelar, é aberto notícia de fato, é encaminhado para a promotoria e lá na promotoria o promotor faz o primeiro momento de análise e avaliação e demanda a equipe técnica. Que interessante. E aí entra o nosso trabalho, né? O papel do serviço social, nesse olhar cuidadoso, na escuta dessas famílias. E nós atualmente implementamos uma lei muito importante. Que lei é essa? A Lei 13.431 é a lei que regulamenta e institui a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Como essa lei foi fundamental no nosso país? O que acontecia antes? A criança vítima, ela era escutada em todas as instâncias e repetia aquela história por várias vezes. Basicamente tinha que dano. reviver tudo Isso. aquilo que ela passou. E né? aí a lei vai falar que hoje a gente precisa atuar contra a revitimização, a esse contar diversas vezes em diversos espaços. E aí nós, na promotoria, nós trabalhamos com a escuta, olhando para aquela criança sem revitimizar, sem estar contando de novo a história. Nós precisamos saber como ela está. Se ela está bem, se ainda está faltando acesso a um serviço público que ela precise para ressignificar o que ela passou. Então, o nosso olhar é um olhar de cuidado, um olhar que tem aquela direção de defender direitos, de fazer com que aquela família tenha acesso a direitos. Muitas vezes as famílias ela não têm acesso a um benefício eventual. Uma família que precisa ter acesso a uma moradia, uma família que precisa ter acesso à profissionalização, à transferência de renda. E aí a promotoria faz todo esse trabalho de articulação, de contato com as políticas públicas e trabalha com um instrumento importantíssimo, que é feito a partir dos CREAS, que é o Plano de Acompanhamento Familiar. Que interessante. Como é importante, Jonathan, esse espaço e esse serviço que foi instituído pela política da assistência, que tem o papel de trabalhar com crianças e adolescentes vítimas de violência. A este espaço cabe ele utilizar esse instrumento que é o plano de acompanhamento familiar. E neste plano é amarrado ali as metas, o que a saúde vai fazer, o que a educação vai fazer, o que o Ministério Público vai fazer, o que outras políticas vão fazer para que aquela família, aquela criança, ela ressignifique a condição de violência que passou. E aí o nosso olhar, enquanto profissional, enquanto serviço social, é estar atento. Quando um procedimento chega para a gente vai olhar se o plano ele foi materializado como deveria ser. Se as políticas elas conseguiram chegar, de fato, àquela família. E aí é onde entra esse diferencial. E vocês fazem esse acompanhamento dentro desse processo também, depois que a política pública está concretizada na vida dessas famílias, na vida daquela criança? Isso. Aí, quando a gente vê que tudo está concretizado, aí a gente faz nosso parecer.
que aquele processo ele pode ser arquivado e, tendo alguma outra situação, pode ser retomado. Mas a gente só arquiva um procedimento quando a gente tem clareza que aquela família ela foi assistida na sua integralidade. Que bacana. E eu achei super interessante você ter falado também que há outros profissionais que compõem essa equipe na qual você hoje está atuando, em que você está inserida. Então é uma equipe multiprofissional justamente para que essa escuta seja uma escuta muito bem especializada. E qualificada. E qualificada. Eu diria que a complementariedade das disciplinas, elas são fundamentais. E não escuta quando nós estamos lá para atender uma criança, um adolescente, eu sempre trago uma colega psicóloga, a gente sempre faz junto, porque o meu olhar é o olhar do direito, das relações sociais, da convivência familiar e comunitária, e aí a colega psicóloga complementa com a subjetividade. Então, eu sempre digo, né, principalmente a alunos que estão em formação, no estágio de docência pela universidade, eu sempre falo, quem está na graduação, o serviço social, ele é o doutor das relações sociais. Ele precisa entender isso. Enquanto doutor das relações sociais, ele é mediador do direito. O psicólogo é o doutor da subjetividade. Interessante essa visão. Né? Ele vai inferir aonde a subjetividade está sendo prejudicada nas relações sociais ou a relação social vai demandar para a subjetividade algo que precisa ser fortalecido. Sim. Um exemplo numa situação de violência. Uma criança que passa por uma violência, consequentemente, ela vai se isolar do mundo, ela vai se afastar da escola. Então, esse olhar do psicólogo e do assistente social precisa se complementar, né? Para que, a partir da relação social, a partir desse afastamento, vai ter desdobramento na subjetividade. E nós sabemos que existe toda uma mudança em relação a como a criança, o adolescente olha para o mundo, olha para os espaços dos quais ele faz parte. A gente sabe que também tem várias situações no mundo escolar. Então, assim, são vários os possíveis traumas que podem existir a partir do momento em que uma criança é violada. Isso. E o seu programa, ele é fundamental. Né? Quando você traz as profissões, quando você materializa o fazer das profissões do seu programa, a gente está dizendo que o nosso país ele é diverso e que essas profissões elas contribuem significativamente para a mudança de realidades. Né? Eu olho isso muito para o serviço social. Se o profissional ele tem um compromisso ético-político com a sua profissão, ele está dizendo que ele tem um compromisso na mudança de vida das pessoas. E eu posso ser meio, eu sou mediadora dessa mudança de vida. Claro que a gente não vai tomar decisão pelo outro, a gente não vai escolher pelo outro, mas a gente vai ser mediador, né? A gente vai atuar nesse meio para que as pessoas se sintam fortalecidas a tomar decisões. E principalmente também porque vocês se aprofundam nesses direitos garantidos para essas famílias, para esses sujeitos que passaram por essas violações. Então, realmente vocês são um meio, vocês realmente levam para um fim esses pontos todos, mas que é um fim de justiça, um fim de fortalecimento no fim das contas. Muito bacana. Você trouxe uma palavra importantíssima, que está dentro dos princípios da profissão, que é a justiça social. Esse olhar não pode estar dissociado da nossa profissão. Interessante, Valesca. Como é que hoje está o estado da Paraíba em relação a essas violações, isso dentro da vara da infância, né, da promotoria da infância, e dos adolescentes, né? Nós temos um desafio muito grande no estado da Paraíba. Os índices e os indicadores de violência têm aumentado significativamente. Claro que não é diferente do Brasil, mas a gente gostaria que os nossos índices diminuíssem, né? Por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa combater, né, a violência. E, principalmente, Jonathan, a violência na primeira infância. Hoje, o índice que mais cresce, né, está por volta de 69% dos casos hoje de violência está na primeira infância. Leia-se de 0 a 6 anos.
né? Isso é muito triste, que é a fase que mais a gente precisa cuidar, né? Não A que mais 7, vulnerável, a mais digamos vulnerável, assim, né? né? Fisicamente, Isso, enfim. né? E como é importante a gente falar isso e trazer também elementos importantes para o enfrentamento. Aí é onde a gente entra com atividade, com olhar para as escolas e para o CIMEI, né? Que são as creches. Que são as creches. Aqui no município, né? Isso. Que precisa, que está trabalhando ali dioturnamente com a primeira infância. Muitas vezes de 1 a 4 anos, de 2 a 5 anos, né? Que são... É uma faixa etária muito vulnerável, muito dependente. Isso. Aqui no município de João né? Pessoa é de 6 meses a 5 Olha anos. Olha só, que importante, né? Que importante a gente saber que famílias que precisam vai ter sua criança matriculada em um CIMEI e que vai ter a garantia da proteção. E como é importante os profissionais da assistência, da educação e da saúde estar preparados para observar uma criança que está sendo vítima de violência. Né? Então, a gente tem indicadores crescentes na primeira infância, indicadores crescentes da violência sexual. E um outro indicador, Jonathan, que nos deixa muito preocupado e que tem chegado muito na promotoria da infância e juventude aqui de João Pessoa é a violência psicológica e a alienação parental. Como tem aumentado no Estado? E é muito importante discutir sobre isso, porque a alienação parental ainda é um tema muito complexo. Você poderia explicar o que é alienação parental para quem não conhece? Gente, a alienação parental é quando um dos pais, ou pai ou a mãe, né, aliena, quando o pai e uma mãe pressiona psicologicamente uma criança até chegar ao ponto da criança apresentar automutilação, depressão. Então, muitas vezes, a alienação parental ela vem de famílias que se separaram, de pais que se separaram e que muitas vezes uma das partes ainda não está bem, né, na condição de separação. E tenta influenciar e aí faz a criança, influência, né? Inclusive, dizendo para a criança algo que não pertence a ela, de pensão, de dinheiro, de manutenção, ou de determinados rótulos que se dá à mãe ao pai, ou pai à mãe. Coisas né? que pertencem ao mundo, dos adultos, mas que acaba Isso. influenciando na opinião da criança, né? Nos sentimentos, na preocupação dela. Isso, né? E qualificando com rótulos pequenos aquele pai ou aquela mãe que não cabe à criança. Isso é crime. Isso é crime. A alienação parental é violência psicológica, é crime. Então, a gente pode dizer que tanto a violência psicológica quanto, obviamente, a física, a sexual, são hoje objeto do seu trabalho, objeto dessas suas escutas e desses atendimentos no Ministério Público. A lei, ela vai trazer 6 violências. Você falou agora da violência física, a violência psicológica, a violência sexual, nós temos a violência patrimonial, a violência institucional, quando uma instituição ela se exime de atender de forma qualificada, quando uma instituição revitimiza, quando uma instituição não garante um direito, é uma violência institucional, né? E a violência psicológica, já comentei, a patrimonial e... Temos mais uma? A violência institucional, física, institucional psicológica. E a violência doméstica. E a doméstica, sim. E a doméstica. Pois é. E tudo isso a gente vê no nosso dia a dia, a gente escuta, está no noticiário. Então, assim, é realmente algo que a sociedade precisa combater, que a sociedade precisa ficar muito atento para que não aconteça ao seu lado, para que não aconteça na sua família. E muitas vezes, se eu não estou enganado, esses casos de violências, pensando, né, nas crianças e nos adolescentes, tem muito do envolvimento de familiares. É isso que é o que mais também assim surpreende e entristece. Isso. 90% dos casos que eu estou acompanhando com a equipe, a violência ela é praticada por alguém conhecido. Ou o próprio pai, ou a mãe, ou um padrasto,
ou um vizinho, ou um amigo. E isso é um desafio, né? Como pode, quem deveria proteger, hoje está violando. Então, nós temos hoje um grande desafio no Brasil. Imagino. Estamos conversando com a Valesca Ramalho, assistente social no Ministério Público da Paraíba, e que vem nos explicando sobre o serviço social, sobre essa função tão importante que acolhe e que escuta as vítimas, as pessoas que mais precisam da garantia dos seus direitos. Daqui a pouco a gente continua a conversa com ela. Até já! Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba! Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do governo da Paraíba e em parceria com o governo federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam, acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Traduzindo e aqui comigo está a Valesca Ramalho, a assistente social do Ministério Público da Paraíba. Valesca, a gente já está aqui no nosso último bloco, está passando tão rápido, já estou aqui com saudades, né, de conversar, né, mais sobre esse tema que engrandece tanto, né, o nosso conhecimento. Mas eu queria começar agora, né, nesse bloco, conversando com você sobre a formação do assistente social. Então,
Quem está em casa, né, que talvez já tenha pensado em se tornar assistente social, ou que está agora assim tendo essa explicação sobre a sua atuação e essa sua experiência, né, que é tão diversa, passando já pela prefeitura, passando pela Fundac, agora no MP, com tantos casos, enfim, tão emblemáticos, imagino eu. Mas assim, fala um pouquinho sobre a formação do assistente social e depois pode falar até sobre algum caso assim em que você realmente já atuou e que você poderia compartilhar conosco. Com certeza. É muito importante quando você fala da formação, né? E aí hoje nós temos não só a Universidade Federal da Paraíba, que oferta o curso de serviço social, né, tanto no âmbito da graduação como da pós, né? A Federal da Paraíba tem o curso de serviço social, tem o mestrado, tem o doutorado, a gente tem outras universidades, faculdades que têm o curso. E aí destacar da importância de quem vai se inserir na formação, de já estar aberto e se qualificar desde o primeiro dia que entrou na universidade. A gente tem disciplinas fundamentais, né, de formação, de fundamentos, das políticas públicas, da própria intervenção, que a gente fala muito da instrumentalidade do serviço social, né, dos instrumentos técnicos operativos que nós utilizamos. Para utilizarmos, a gente precisa ter uma base teórica firme para entender, quando eu faço um relatório, um parecer, concedendo um benefício, um direito a um cidadão, entender que aquilo é um direito que não é seu, né? Que é direito e que o Estado precisa garantir. Então a gente tem disciplinas estratégicas, disciplinas fundamentais que não dá para passar pelo curso sem viver, né, a disciplina na sua integralidade. Tem algum exemplo dessas disciplinas? Uma assim? disciplina importante é a disciplina de fundamentos e de instrumentalidade, né? Como é importante, a gente tem inclusive referências teóricas no nosso país que se espraiam para o mundo, como a Yolanda Guerra. Na política da assistência, nós temos uma grande representação da Aldaísa Esposati, que além de ser professora, é pesquisadora e já foi gestora da política da assistência. Então, ela colocou o chão, né, na política para dizer como a política precisa caminhar e como o serviço social faz a diferença. E dizer às pessoas que a nossa profissão, em outrora, estava diretamente vinculada aos serviços, ao que a gente chama na ponta. Hoje a profissão ela é chamada para diversos espaços. Para a docência, que hoje nós temos assistentes sociais, professoras da docência, né? A profissão no espaço de gestão. Eu, por exemplo, cheguei a uma diretoria técnica de uma política, enquanto assistente social, depois assumi a presidência, por conta muito, eu digo, de contribuição da minha formação. Claro, e sua visão, social, pois é, sua visão, né, de assistente social certamente ajudou bastante na sua atuação. Muito, com certeza foi diferente de tantas outras pessoas que contribuíram significativamente, mas que a minha profissão me deu, assim, o alicerce, né, para atuar e ter esse olhar na defesa dos direitos humanos. Então, a nossa profissão hoje está sendo chamada aos espaços de gestão, a coordenação de programas, de serviços, assessorias, imagino eu, liderança e de assessoria, né? Assessoria na gestão municipal. Você vai assessorar um prefeito, você vai assessorar uma secretária de uma política pública, isso em várias políticas, né? E principalmente hoje no lugar que eu estou, na promotoria, né, da Infância e Juventude, assessorando 2 promotores na execução do trabalho de proteção de crianças e adolescentes. E imagino eu que a tomada de decisão deles se baseia bastante no que eles veem no seu relatório, no seu parecer. Isso, é uma grande responsabilidade. Muito. Eu digo que a nossa profissão é uma profissão que muitas vezes, e na maioria das vezes, decide vidas. Já imaginou quando você fala, toca em um caso? Não me esqueço nunca de um caso emblemático que nós pegamos de uma família que, enquanto o núcleo protetivo estava sendo um núcleo de desproteção, e nós precisamos tomar a decisão de uma destituição temporária do poder familiar.
Como é difícil para a gente dizer aquela mãe e aquela criança que está lá no seio familiar vai para a unidade de acolhimento. Mas nós precisamos entender que naquele momento é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse dela é a proteção. Se a proteção temporariamente vai ser fora do seio familiar, precisa ser feito, né? Então, como é importante isso? Vocês analisam todo o cenário até chegar a esse parecer de dizer essa criança não pode mais ficar com os seus responsáveis. Isso. Neste momento, a capacidade protetiva da família não contribui, então a gente vai atuar para o melhor interesse da criança. E a criança é uma prioridade, no mundo absoluta, do direito. Isso. Exatamente. Absoluta. E quando você fala, Jonathan, de um caso também, eu não me esqueço nunca, na minha primeira experiência enquanto profissional, de uma criança que nós fazíamos um acompanhamento e sabe aquela criança que todo mundo diz, eu não quero aqui? É o terror. Imagina. Não dá. E aí... Isso na escola? Isso no centro de convivência. Certo. E aí, né, eu recém-chegada no espaço, todas as pessoas lá disseram, olha, Valesca, seja muito bem-vinda, mas eu não sei se você vai aguentar aqui ficar muito tempo. E eu, por quê, né? Cheias de interrogações, querendo entender por que você já é a 5ª profissional, assistente social, que passa por aqui e quem passou não aguentou. Eu disse, então eu preciso entender esse fenômeno. E aí, quando eu conheci essa criança, passei a observá-la de forma diferente. Quantos anos tinha a criança, mais ou menos? Só para a gente imaginar. 6 anos de idade. Nossa, 6 anos. 6. Mas ela tinha uma agressividade que não era normal. Não é de criança, né? Não existe, não está nato naquela criança. E era uma violência, ela batia nas outras, que começou as crianças saírem, que a gente tinha na época uma brinquedoteca. E essa brinquedoteca, ela funcionava no contraturno da escola. A criança estava na escola de manhã e à tarde ela ia para a brinquedoteca. E aí eu comecei a acompanhar essa criança e aí entender essa agressividade e pedir para ela me ajudar. E aí eu disse, você agora vai ser meu monitor. Todos os dias você vai vir para cá e você vai me ajudar a entregar as tarefas, a fazer a pintura, a trabalhar, né, as crianças. E ela começou ali tudo. E certo dia eu comecei a perceber que o comportamento, ele dava sinais de que essa criança ela era vítima de violência doméstica. E eu fui me aproximando, criando vínculo, né? Até certo dia essa criança veio conversar comigo dizendo que era vítima de violência na casa. Até aquele momento vocês não sabiam que ele passava por alguma violência? Não, né? Se alguém que passou pelo serviço, se viu, se não sei se teve, né? Muitas vezes essa ação de estar junto, mas aí, né, foi um desafio fazer a denúncia, tirar essa criança por um tempo da convivência com esse agressor, amparar essa família, mas foi um trabalho de muitas mãos, da prefeitura, da educação, da assistência, da saúde, e eu passei quase 4 anos naquele espaço, fazendo, né, tentando trabalhar isso. Quando eu fui chamada para implantar um CRAS em um outro território e ficou outra pessoa no meu lugar, mas sempre eu procurava saber. Até certo, passou o tempo, né? O tempo passou e aí, anos depois, eu encontrei essa criança. Né? Nossa. Ela lembrou, eu já não lembrava tanto do rostinho, mas ela, Valesca, você sabe quem eu sou? Eu sou aquela criança. Hoje é professor. Que bacana. Da rede municipal. Olha que interessante, né? Então, né? ele ressignificou, né? Ele viu na escola. Uma transformação. Ele viu na escola, ele viu nas pessoas, de dizer, né, de tirar a mãe do ciclo de violência, né? Porque a mãe também era vítima. E assim, como é importante esse olhar, né?
esse olhar cuidadoso, esse olhar que a gente sabe que mexe na nossa subjetividade, fazer uma denúncia de violência, porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de proteção, e que muitas vezes a gente não tem um aparato de toda a rede, mas que vale a pena, né? Que nós precisamos fazer permanentemente isso para que as políticas elas consigam fluir, para que o Estado ele responda, né, à proteção e para que crianças e adolescentes elas deixem de ser vítimas. Que bom que você teve esse olhar, essa sensibilidade, que bom que você adotou essa estratégia que engajou aquela criança e deu responsabilidade para ela, mostrando que, enfim, ela também poderia ser responsável, ajudar. Ressignificar. Pois é, ela ressignificou, talvez, enfim, uma descrença até dos pais, né, que muitas vezes colocam a criança, né, para baixo, né, ou, enfim, as violam, né, fisicamente ou de outra maneira. Que legal. Então, fala para a gente assim agora um pouco, Valesca, sobre como a sociedade pode contar com o Ministério Público, como é que ela pode acompanhar o trabalho de vocês, o seu trabalho também. Se você puder, assim, já nos contextualizar nesse sentido, agradeço. Jonathan, olha só, o Ministério Público, ele tem uma atuação extremamente relevante e importante para a sociedade e para famílias que passam por violação de direitos. Inclusive, através deles, se pode fazer a denúncia, né? Isso. Nós temos, na página da promotoria, você entrou lá, MPPB, coloca lá no Google, vai sair a página da promotoria. Quando você clica, lá na barrinha do seu lado direito tem lá, ouvidoria. Como é importante, hoje, o nosso país utilizar desses canais, né? Então, quando você clica na ouvidoria, tem denúncia. E você pode fazer sua denúncia anônima. Você sabendo o nome da criança, o endereço, tá? Se tem contato, se não tem, o endereço, aonde encontrar aquela criança. Isso é o suficiente para que uma notícia ela seja instaurada e que a gente possa atuar naquele caso. Porque a partir do momento que você denuncia, aquela criança ela passa a ser monitorada e acompanhada pelo Ministério Público e pela rede. Pois é, né? Você falou sobre essa rede, então são várias instituições que podem estar contribuindo para a mudança de vida dessa criança. E o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai dizer que em qualquer situação de suspeita, nós precisamos comunicar ao Conselho Tutelar. Ao Conselho Então, Tutelar. Hoje o Conselho Tutelar é porta de entrada, mas também a promotoria tem um papel importante. Eu queria destacar que o Estado da Paraíba, nós temos um canal, que é o Disque Violação, né, Violência, que é o Disque 155, que também, da mesma forma que o Ministério Público, a promotoria, vai captar a denúncia de forma anônima, o Disque 155 também. Então, se não conseguiu entrar na página, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um acesso, né, à internet, mas qualquer telefone, qualquer lugar, você disca 155 e faz a denúncia. O Disque 155 é só para as denúncias relacionadas a crianças e adolescentes, a qualquer violência, independente. Então, através dele é possível fazer uma denúncia. Violência doméstica, contra a mulher, enfim, todas. Como é importante, né, esse canal e a gente mobilizar a sociedade para o uso dele, porque quanto mais a gente usar, mais os cidadãos que cometem esse tipo de violência vai saber que ele vai estar sendo monitorado. E a gente começa também a parar agressões que podem ser contínuas, inclusive. É muito importante. Redes sociais, existe alguma assim que é possível, né, acessar, seja sua, né, do Ministério Público? Quem quiser acessar as redes sociais do Ministério Público, também fiquem à vontade. E a minha rede social é Valesca Ramalho Ribeiro. Né? Quem quiser fazer o convite, trocar ideias, saber mais da profissão, né? Também podem ficar à vontade. E aí eu queria destacar, Jonathan, que para nós, assistentes sociais, a gente passa por um mês que é o mês de maio. Então, 15 de maio é o mês do serviço social. É o dia onde, nacionalmente, o Conselho
Federal de Serviço Social para valorizar a profissão do serviço social. Você acabou de passar pelo mês de maio, né? Que presente estar aqui, num mês estratégico, falando da nossa profissão e dizendo, né, a quem tem vontade, quem está na formação, que vale a pena, que o assistente social é uma importante profissão e canal de transformação social. Que bacana. Meio de acesso a direitos e da defesa intransigente dos direitos humanos. Que interessante. Quem quiser, olha, escuta aqui a Valesca, né, e começa a se inspirar, né, para se tornar também um assistente social. Valesca, muito obrigado por sua participação aqui no Traduzindo. Foi, nossa, nem sei descrever o quão bom, o quão engrandecedor foi contar com sua presença aqui. Obrigado muito obrigada. Mesmo. Estamos à disposição sempre, a promotoria, todos os promotores, e nessa defesa, né, de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. A TV O Norte que agradece essa parceria, essa disponibilidade da promotoria aqui do estado da Paraíba. E é isso, pessoal. Esse foi o Traduzindo desta semana. Muito obrigado por sua participação, por sua audiência. E na semana que vem, mais uma vez, na terça-feira, às 19h30, estamos de volta. Até lá!